É o seguinte, quando fala em tratamento, todo mundo pensa logo assim, cara, vamos fazer remédio para essa convulsão parar, vamos fazer remédio, vamos fazer alguma coisa para parar de convulsionar. Mas não. Primeiro, o paciente não está grave, todo paciente que te comove ganha MOVE, que é monitor, oxigênio e veia. Então você não vai fazer remédio nesse momento, você vai fazer essas outras coisas para salvar a vida do seu paciente e logo depois, em 5 minutinhos, se ele continuar convulsionando, você vai fazer medicação para ele. Olha só esse vídeo dessa criança que a gente pegou lá no nosso plantão. Quando eu fui ver no esse, aqui está a enfermeira tentando pegar o acesso. E olha como é difícil pegar acesso de criança. Não é fácil não, viu? Criança convulsionando e tentando pegar acesso. A gente já veio uma vez já. É, mas por condição febril ou não febril? Não febril. Não febril? Isso que é movimento tônico clônico. Inflamação cerebral, né? Ah, tá. Lisencefalia. Aí, assim, já era. Vamos? Acho que dá outra. Já aspirou a medicação? Aspira na seringuinha, perto pro doutor. Então vamos lá. A primeira etapa do tratamento é monitorizar o paciente para você ver como é que está ali o eletro dele, para você ver como é que está a frequência cardíaca. Colocar um oxigênio. Quando o paciente está convulsionando, lembra que um fio desencapado pegou no outro e está uma confusão? Nesse momento o cérebro está gastando muita energia, ele está com 1 milhão por hora, tá gastando muito oxigênio. Por isso que a saturação do paciente cai. Então quando esse paciente chega, você dá oxigênio para ele e esse oxigênio aumenta. Esse oxigênio aumenta para esse paciente não morrer, gente. Aí você pega uma veia, para veia você pode fazer soro, medicação, você pode fazer um monte de coisa e você vai pedir uma glicemia. Sempre que o paciente convulsiona, tem que pedir uma glicemia, porque muitas vezes a glicemia, a convulsão é sintomática aguda. A convulsão é por uma hipoglicemia, aí você vai lá, glicosezinha na veia desse paciente e salva a vida dele. E eu vou dar o bizu para vocês. Glicose a 10%, você vai fazer de 5 a 10 ml por quilo. Por exemplo, o paciente chegou convulsionando com hipoglicemia, você vai falar, mãe, ele tem quantos quilos? 10 quilos. 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100 ml. Ou 10 vezes 5, 50 ml de soro glicosado a 10% na veia em bolos, que você melhora esse paciente, tá? Mas vamos lá, monitor, oxigênio, veia. Monitor, oxigênio, veia. O paciente que comove ganha MOVE mais glicemia. Depois desse período, esse período você tem que gastar 5 minutos no máximo para fazer ele. Se esse paciente continuar convulsionando, aí a gente vai entrar nas medicações. Eu só quero te falar antes disso o seguinte, é importante que você posicione a via aérea desse paciente e aspire, porque na hora da convulsão, esse paciente pode vomitar e esse paciente também tem muita cialorreia, tem muita salivação. Então você faz essas manobras aqui de extensão da cabeça, libera a via aérea e joga a mandíbula para frente. Você joga a mandíbula para frente e abre a via aérea do paciente. Você abrindo a via aérea do paciente, ele respira com mais tranquilidade e você aspira. Aí, agora, a gente vai entrar no tratamento medicamentoso. Agora que são elas, hein? Agora que são elas, aquele bando de remédio, aquele bando de dose. Se você pegar um livro agora para ler isso aqui, tu vai ficar doido, confia em mim. Tu vai ficar doidinho da Silva e vai se perder. Mas eu vou dar o pulo do gato. É agora que eu trago os 10 anos de experiência que eu tenho e facilita a sua vida. A gente vai utilizar as medicações de primeira linha, são os benzodiazepínicos. O que é o benzodiazepínico? O diazepam e o midazolam. Aqui no Brasil a gente tem esses dois. Você faz na convulsão, se esse paciente não melhorar em 5 minutos, você faz de novo. Se ele não melhorar em 5 minutos, você faz de novo. Você pode fazer até 3 vezes se ele não melhorar. Qual eu faço? Diazepam ou midazolam? Você pode fazer qualquer um, ambos são excelentes. Porém, a criança convulsionando, ela é difícil você pegar um acesso venoso. É complicado você pegar um acesso venoso. E muitos médicos vão lá e optam pelo diazepam, faz na convulsão intramuscular. E todo mundo tá careca de saber que o diazepam não pode ser feito intramuscular, porque a absorção dele é errática. Você não sabe se vai absorver muito, se vai absorver pouco, quando vai fazer efeito. Nesse caso, você pode fazer o diazepam nasal ou o diazepam retal. Como é que você faz ele nasal? É só jogar aqui no nariz e apertar. Existe um dispositivo para fazer isso, só que a gente não acha aí fácil nos hospitais. Então você pode jogar metade do que você achou numa, metade que você achou numa narina e apertar.
ou então você passa uma sonda via retal e aplica. Porém, existe um remédio muito mais fácil para você fazer, que é o midazolam. Eu não sei porque que os médicos têm medo de fazer o midazolam, mas a partir desse momento você não vai ter mais medo e você vai optar, quando você não tem acesso, por fazer o midazolam. É muito mais simples, gente, você pode fazer intramuscular. Agora sim você vai estar fazendo algo de bom para o seu paciente quando você faz ele intramuscular. Você pegou, faz no músculo sem diluição e salva a vida dele. Doutor Kaique, mas é difícil fazer eles? Depende com quem você vai aprender. Se você for pegar um livro para aprender, você vai ter que fazer o seguinte: o paciente está convulsionando, você tem que estar lá, aí você vai pegar a calculadora e calcular. O diazepam, ele vem numa ampola de 5 mg por ml e a dose dele é de 0,3 a 0,5 mg por quilo. No exemplo que eu vou te dar aqui, você vai pegar 10 quilos, então 10 quilos vezes a dose que você quer dar, aqui eu fiz com a dose de 0,3, a mínima, deu 3 mg, aí você faz regra de 3. 5 mg está para 1 ml, que é a apresentação do diazepam, e 3 mg, que é o que você quer dar para o paciente, está para X. Faz regra de 3, dá aqui 0,6 ml evelento. Agora me diz se tem condição de na emergência você fazer isso. Não tem condição, você vai perder um tempo precioso. Então, eu vou te dar um macete, um bizu do diazepam e do midazolam para você fazer na sua emergência com muita tranquilidade. Paciente que está com convulsão na emergência, você tem que tratar ele rápido. Você lembra de um filme aí que chama 007? Eu não sei se vocês lembram desse filme, mas tem um filme que chama 007. O que é esse 007? Ele é um agente secreto que acaba acaba aí com as coisas, faz umas missões aí pelo mundo, salva o mundo, enfim, o cara é brabo demais. E ele é o 007, esse agente secreto. Lá no filme tem esse agente 007. Aqui no plantão, o agente é você. Você é o agente que vai acabar com a convulsão desse paciente. E você é o agente 004. A partir desse momento, você é o agente M004. E por que eu estou te falando isso? Por que você é esse agente secreto? Porque você vai pegar o midazolam e multiplicar o peso dessa criança por 0,04. O valor que você achar ali, você vai aplicar na coxa ou no bumbum desse paciente e salvar a vida dele. Então, a partir desse momento, para salvar as crianças com convulsão no seu plantão, você é o agente 004. Você pode também ser o agente D006. Agora você é o agente M004, que M é de midazolam. Mas se você for o agente D006, você pega o diazepam, multiplica o peso por 0,06. O que achar ali, você faz nasal, retal ou na veia desse paciente. Imagina você pegar o paciente no plantão e ter que fazer essa confusão. Aqui, ó, macete do Dr. Kaique. Dr. Kaique, o rei dos macetes, peso vezes 0,06, EV nasal ou retal, diazepam. Olha só, você tem que fazer os benzodiazepínicos, vocês têm que fazer eles lento, tá? A preferência é fazer lento, porque se você fizer muito rápido, você pode dar depressão respiratória numa criança. Eu já fiz o diazepam rápido numa criança e essa criança, ela rebaixou muito, eu tive que colocar uma cânula de Guedel para ela respirar e colocar um oxigêniozinho ali. Então eu recomendo você fazer bem lento. Para você fazer esse volume, que o volume é bem pequeno, 0,4, 0,5 na criança, é difícil. Então eu recomendo que você dilua em 10 ml de soro e faça bem lentinho. Isso na veia. No intramuscular, você vai fazer puro, tá? Aí não tem como fazer lento. Mas se for na veia, eu recomendo que você faça essa diluição ali em 10 ml de soro e faça lentinho. O midazolam é aquela mesma esqueminha, ó. O midazolam tem a ampolinha de 5 mg por ml, tem outras, mas esse macete eu fiz com essa, tá? Sempre observem isso. Tem que ser a mesma apresentação, tá? Se for outra apresentação, o macete muda. A dose é de 0,2 a 0,5 mg por quilo. E aqui eu fiz a maneira chata e aqui eu trouxe o macete dos reis dos macetes para vocês. Se essa convulsão não parar, pessoal, o negócio vai ficando mais sério. Lembra que eu falei que quanto mais essa convulsão demora, mais o paciente vai ficando ruim. E aí esse cérebro vai edemaciando. Então, se ele não melhorar com os benzodiazepínicos, a sua próxima etapa vai ser a fenitoína. Nos bebezinhos abaixo de 3 meses, a gente começa com fenobarbital. Mas aqui a gente está falando de crianças maiores. Bebezinho quase você nunca vai pegar assim. Então a gente vai fazer direto a fenitoína.
Como é que a gente faz a fenitoína? Aqui não é direto na veia, isso aqui você tem que diluir. Mas olha só, você vai fazer uma dose e vai esperar 15 minutos, mais ou menos 15 minutos. Se não melhorar, você pode fazer uma dose extra. Então, você vai começar fazendo uma dose de fenitoína de 20 miligramas, esperar 15 minutinhos. Se esse paciente continuar convulsionando, você vai fazer uma dose extra de 10, tá? Isso aqui é só para os casos que ainda não melhoraram com os benzodiazepínicos. Então, aqui está o jeito difícil e eu já vou fazer o jeito fácil para vocês. Eu já vou com macete. Peso vezes 0,4. Você pega o peso da criança, multiplica por 0,4. O que você achar ali, agora você tem que diluir em 100 ml de soro e fazer em 20 minutos. Essas medicações, fenitoína, fenobarbital, podem dar arritmias. Então, se não fizer lento, você pode ter um problema. Então, faça elas bem lento no seu paciente. Fez isso aqui, não melhorou? Depois de 15 minutos, você faz uma dose extra de 10. Qual é o macete da de 10? Eu nem fiz. Porque você pode pegar o peso, multiplicar por 0,4 e dividir por 2. Concorda? Se no primeiro cálculo deu, sei lá, 5 ml. No segundo, para você fazer metade da dose, é 2,5. Concorda, matemático? Concordam com isso? Beleza, esse paciente ainda não melhorou. Meu Deus do céu, que diacho eu faço? Esse paciente não para de convulsionar, doutor Kaique. Você botou o pior paciente para a gente atender. Eu lembrei de um caso aqui. Esse foi um dos piores plantões da minha vida. Eu estava de plantão e chegou um paciente convulsionando. Eu não lembro agora por que era que ele estava convulsionando, mas aí eu fiz benzodiazepínico, nada, fiz de novo, nada, aí fiz a fenitoína, nada, fiz outra dose extra e nada, e aí passei pro fenobarbital, que eu já vou explicar para vocês. Logo na sequência chegou uma criança parada. Imagina que loucura, chegou uma criança parada, a gente tentou reanimar ela, e eu peguei um intraósseo nela para fazer adrenalina, e deixei meu colega lá com a parada, e voltei para a convulsão. Enfim, tivemos que intubar esse paciente, porque ele não melhorou nem a pau. Então a criança com convulsão pode precisar de intubação. Então beleza, fenitoína fez uma dose de 20, não melhorou, fez uma dose de 10, não melhorou, você vai partir para o fenobarbital. Fenobarbital, você vai fazer o mesmo esquema. Você vai fazer uma dose de 20, se não melhorar, você pode fazer mais uma dose de 10. Aqui tem o cálculo difícil, tem o cálculo chato, que depois eu mando para vocês, e tem o macete. Você pega o peso e multiplica por 0,2, mesmo esquema. Fez, por exemplo, 10. 10 vezes 0,2 dá quanto? 1? Não, dá 2? Faz aí para mim, só para eu fazer um exemplo prático. 10 vezes 0,2, eu acho que dá 2. 2. 2 ml. 10 vezes 0,2, vamos supor que o peso do paciente é 10. 10 vezes 0,2 deu 2 ml. Você bota esses 2 ml em 100 ml de soro fisiológico e corre em 20 minutos. Não melhorou? Faz uma dose extra de 10 miligramas, metade dessa dose. E aí, doutor Kaique, se esse paciente não parar de convulsionar? Gente, agora entrou no tratamento um pouco mais complexo. Agora, a partir desse momento, se ele continuar convulsionando, você vai ter que fazer sedação, anestesia nele e vai ter que intubar esse paciente. Se o paciente, prestem bastante atenção, agora é importante que vocês peguem caneta e papel para vocês anotarem aí, tá? Se o paciente não melhorou desse jeito, você tem que fazer uma anestesia nele. Agora você vai ter que colocar uma droga de infusão contínua. O que é isso? Você tem que calcular uma droga e colocar correndo na veia dele direto. Você não vai ficar fazendo mais pushzinho de dose. Você tem que colocar direto e você calcula isso em 24 horas. A medicação, você pode fazer isso com midazolam, com propofol, com tiopental, mas eu vou ensinar aqui para vocês o que vocês têm com mais frequência aí, que é o midazolam. Para você fazer infusão contínua na veia, você tem que utilizar uma fórmula, tá? Vocês têm que utilizar essa fórmula aqui, ó. O peso do paciente, vezes a dose que você quer dar, vezes o tempo. Esse tempo sempre vai ser em 24 horas, pessoal. Sempre vocês vão colocar aqui 24 horas, quando ele me der a dose em hora. E se ele me der a dose em minuto, isso vai estar lá no livro. Você pega lá, ele fala hora ou minuto. Se for hora, você bota aqui 24. Se for minuto, você bota 1440. Por que 1440? Porque são os minutos que tem 24 horas. Se você pegar 24 horas e multiplicar por 60, que
1 hora não tem 60 minutos, vai dar 1440. Mas aqui especificamente a gente vai colocar a hora e eu vou explicar para vocês. Então vocês pegam o peso, multiplica pela dose, multiplica pelo tempo e divide pela concentração da droga. Concentração é a apresentação, é como a droga vem. Ela é 5 mg por ml, ela é 10 mg por ml, é assim que você vai fazer. Vem ver comigo como a gente vai fazer. O midazolam, isso aqui é o que vai vir para você, você tem que saber fazer essa fórmula, mas isso é o que vem para você. O midazolam, ele vem 5 mg por ml. E a dose que você vai dar é de 0,06 a 1,4 miligramas quilo hora. Então eu vou começar com essa dose aqui, ó, 0,06 miligramas quilo hora. Então vamos lá para a fórmula. A fórmula peso. Vamos supor que esse paciente tem 20 quilos, eu ia botar aqui 20 vezes a dose 0,06 vezes o tempo, aqui ele não deu em hora, você bota aqui 24. E aí você divide pela concentração da droga. Qual é a concentração da droga? 5 miligramas. O valor que você achar aqui, vamos supor que você acha 5 ml. Você achou 5 ml de midazolam que você tem que correr em 24 horas. Você vai fazer esses 5 ml, eu estou supondo, depois tem o cálculo aqui. Mas eu vou fazer 5 ml puro na veia desse paciente? Não, você tem que diluir. Então vamos supor que você dilui em 100 ml. Você pega 100 ml de soro e 5 ml de midazolam. O que você faz? Você divide por 24, porque é o que você vai colocar em 24 horas. Entendem? Eu vou repetir. Você vai fazer o cálculo, o peso vezes a dose vezes o tempo e dividir pela concentração da droga. O volume que você achar aqui, vamos supor que você achou 5 ml de midazolam. Você vai diluir isso. Pode diluir em 50, em 100 ml de soro. Porém, você tem que somar. Você vai somar, por exemplo, se for 100 ml de soro com 5 ml de midazolam. Isso dá quanto? 105, né? Divide para mim por 24, por favor, alguém aí. Você pega esse valor, divide por 24, porque você vai correr em 24 horas. É 105 dividido por 24, só para ter uma noção. 4,3. Você vai botar 4,3 ml hora. Aí isso você bota em bomba de infusão contínua. Aqui eu já dei a fórmula pronta para vocês, ó. 20, eu coloquei 20 quilos. 20 vezes 0,06 vezes 24 dividido por 5. Isso deu 5,76 ml aqui de midazolam. Como é que você vai correr isso em 24 horas se você não diluir? Não tem como. Então eu coloquei 100 ml de soro mais 5,8, aqui eu arredondei, deu 105,8. Aí eu dividi isso por 24, aí deu 4,4 ml hora em bomba de infusão contínua. É assim que você vai fazer.